Agora comigo está o secretário de Estado, Marco Rubio. Secretário Rubio, bem-vindo de volta ao Meet the Press. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Quero começar com uma pergunta mais ampla. Os Estados Unidos estão agora em guerra com a Venezuela? Não há uma guerra. Quero dizer, também guerra contra organizações de tráfico de drogas. Não é uma guerra contra a Venezuela. Estamos aplicando as leis americanas em relação às sanções sobre o petróleo. Sancionamos algumas invasões. Entramos na justiça, conseguimos um mandado, apreendemos esses barcos com petróleo e isso vai continuar. E continuaremos a reservar o direito de atacar barcos de drogas que estejam trazendo entorpecentes para os Estados Unidos. Esses barcos são operados por organizações criminosas transnacionais, incluindo o Cartel de La Sol. Claro, o líder deles, o chefe desse cartel, está agora sob custódia do ZUA, sob custódia do Zezé e enfrentando a justiça americana. Justiça no Distrito Sul de Nova York, e esse é Nicolás Maduro. Então fizemos um grande progresso nesse sentido. Senhor, secretário, quem está no comando? Você está governando a Venezuela agora? Eu sei. As pessoas ficam obcecadas com isso. O ponto principal é que esperamos ver mudanças na Venezuela. Mudanças de todo tipo, a longo prazo, a curto prazo, adoraríamos ver todos os tipos de mudanças. Mas as mudanças mais imediatas são aquelas que estão no interesse nacional dos Estados Unidos. É por isso que estamos envolvidos aqui, por causa de como isso se aplica e tem um impacto direto nos Estados Unidos. Não vamos poder permitir, no nosso hemisfério, um país que se torne um ponto de encontro para as atividades de todos os nossos adversários ao redor do mundo. Simplesmente não podemos permitir isso. Não podemos ter um país onde as pessoas responsáveis pelo exército e pela polícia estejam cooperando abertamente com organizações de tráfico de drogas. Não vamos permitir isso. Essas coisas são ameaças diretas aos Estados Unidos. E pretendemos usar todos os elementos de influência que temos para garantir que isso mude. O exemplo que eu apontaria para todos é que nosso exército está ajudando a Guarda Costeira a realizar uma função de aplicação da lei, que não é apenas a captura de Maduro, mas também a aplicação das nossas sanções. Nós. Vamos ao tribunal, conseguimos o mandado, apreendemos os barcos. E achamos que isso é uma tremenda vantagem, uma influência incrível e paralisante que pretendemos continuar usando. Até vermos as mudanças que precisamos ver e que beneficiam o povo americano. E, aliás, acreditamos que também beneficiam o povo da Venezuela. Mas, senhor, secretário, acho que há muitas dúvidas sobre quem são as pessoas de referência durante essa transição. O presidente Trump disse: nós vamos governar o país. Então, é o senhor? É o secretário Hegseth? Quem são essas pessoas que vão especificamente governar o país? Bem, não é governar, é conduzir a política. A política em relação a isso. Queremos que a Venezuela siga em determinada direção, porque não só achamos que é bom para o povo venezuelano, mas também está no nosso interesse nacional. Isso ou toca em algo que é uma ameaça à nossa segurança nacional, ou em algo que pode ser benéfico ou prejudicial. O senhor está envolvido na transição? Então, obviamente, estou muito envolvido nisso. Bom, claro, quero dizer, acho que todo mundo sabe que estou bastante envolvido com a política nesse hemisfério. Obviamente, o secretário de Estado e o assessor de segurança nacional estão muito envolvidos em todos esses aspectos. O Departamento de Guerra desempenha um papel muito importante aqui, junto com o Departamento de Justiça, por exemplo, porque são eles que precisam ir ao tribunal. Então, esse é um esforço conjunto de todo o aparato de segurança nacional do nosso país, mas é ele quem está conduzindo essa política. E o objetivo dessa política é promover mudanças na Venezuela, que sejam benéficas para os Estados Unidos, em primeiro lugar, porque é para quem trabalhamos, mas também acreditamos benéficas para o povo da Venezuela, que tem sofrido tremendamente. Queremos um futuro melhor para a Venezuela. E achamos que um futuro melhor para o povo da Venezuela também traz estabilidade para a região e torna o nosso entorno um lugar muito melhor e mais seguro para se viver. O presidente Trump disse que o governo está trabalhando com a vice-presidente de Maduro, Delcy Rodrigues. Por que o governo se opõe a trabalhar com a líder da oposição, Maria Corina Machado? Ela também é vencedora do Prêmio Nobel da Paz, claro. A coalizão dela conta com o apoio de 70% dos venezuelanos. Por que não trabalhar com ela? Algumas coisas. Primeiramente, Maria Corina Machado é fantástica e é alguém que conheço há muito tempo. E ela, todo o movimento é assim. Mas aqui está a questão. Estamos lidando com a realidade imediata. A realidade imediata é que, infelizmente, e é triste, mas infelizmente, a grande maioria da oposição já não está mais presente dentro da Venezuela. Temos questões de curto prazo que precisam ser resolvidas imediatamente.
Todos nós desejamos ver um futuro brilhante para a Venezuela, uma transição para a democracia. Tudo isso é ótimo. E todos nós queremos ver isso acontecer. Trabalho nisso há 15 anos pessoalmente, tanto no Senado quanto agora como assessor de Segurança Nacional e secretário de Estado. Essas são questões que ainda me importam, que ainda nos importam. Mas o que estamos discutindo é o que vai acontecer nas próximas 2, 3 semanas, 2, 3 meses e como isso se relaciona com o interesse nacional dos Estados Unidos. E por isso esperamos ver mais conformidade e cooperação do que estávamos recebendo anteriormente. Com Nicolás Maduro, não era possível fazer um acordo ou um arranjo. Embora ele, aliás, tenha recebido ofertas muito generosas. Ele poderia ter deixado a Venezuela. Até uma semana e meia atrás, ainda havia oportunidades para ele evitar tudo isso, porque ele não é alguém com quem possamos trabalhar. Ele enganou o governo Biden com acordos estúpidos. Ele fez carreira não cumprindo acordos e descobrindo como se salvar ganhando tempo. E nós não íamos, o presidente Trump não ia cair nessa armadilha. Então agora há outras pessoas no comando do aparato militar e policial lá. Eles vão ter que decidir agora qual caminho querem seguir. E esperamos que escolham um caminho diferente. Diferente do que Nicolás Maduro escolheu. No fim das contas, esperamos que isso leve a uma transição completa em toda a Venezuela. Social, política, democrática, tudo isso. Somos a favor de tudo isso. Mas agora precisamos dar os primeiros passos. E os primeiros passos são garantir o que está no interesse nacional dos Estados Unidos e também o que é benéfico para o povo da Venezuela. E são nessas coisas que estamos focados agora. Chega de tráfico de drogas, chega de presença do Irã em Hezbollah lá e chega de usar a indústria do petróleo para enriquecer todos os nossos adversários ao redor do mundo. E não beneficiar o povo da Venezuela, ou, sinceramente, beneficiar os Estados Unidos e a região. Você fala sobre uma transição completa. Acho que há muito foco em possíveis eleições. Quão em breve as eleições serão realizadas? Em até 30 dias, senhor secretário? Eleições? Bom, veja. Esse é um país que está sendo governado por esse regime há 14 ou 15 anos. As eleições já deveriam ter acontecido há muito tempo. As eleições aconteceram. Eles perderam e não contaram os votos, ou se recusaram a contar os votos. E todos sabem disso. Portanto, creio que tudo isso ainda é prematuro. Há muito trabalho a ser feito aqui. Neste momento, sejamos realistas. Estamos focados em todos os problemas que tivemos durante o governo Maduro. Ainda temos esses problemas que precisam ser resolvidos. Vamos dar às pessoas a oportunidade de enfrentar esses desafios e esses problemas. Enquanto não resolverem o problema, continuarão a enfrentar essa quarentena do petróleo. Eles continuarão a sofrer pressão nos Estados Unidos. Continuaremos a avisar barcos de narcotráfico caso tentem navegar em direção aos Estados Unidos. Continuaremos a apreender as embarcações que forem alvo de ordens judiciais. Continuaremos fazendo isso e possivelmente outras coisas até que as questões que precisamos ver resolvidas sejam resolvidas. Porque, no fim das contas, acima de tudo, nos importamos com eleições, nos importamos com democracia, nos importamos com tudo isso. Mas a principal coisa com a qual nos importamos é a segurança, a proteção, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos. E é nisso que vamos focar antes de qualquer outra coisa aqui. E é sobre isso que tratam essas políticas, essas mudanças que precisamos ver acontecer. Certo, isso é significativo. Você diz que continuará apreendendo embarcações quando necessário. Quero te perguntar sobre tropas em Sol. Isso tem chamado muita atenção. O presidente foi questionado sobre a possibilidade de tropas do ZA. Tropa de solo, ele disse, abre aspas, não temos medo disso. Quantas forças do ZEUA estão em solo agora na Venezuela? Tem alguma? Temos alguma? Não temos forças do ZEUA em solo na Venezuela. Não temos forças do ZEUA. Tropas em solo. Todo mundo sabe que eles estiveram em solo por cerca de 2 horas quando foram capturar o Maduro. E eu acho que o que o presidente está dizendo é muito simples, que é, como o presidente dos Estados Unidos, ele não vai sair por aí dizendo o que ele não vai fazer. Ele não vai sair por aí dizendo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Sim, eu me importo com essa questão, mas só vou até certo ponto. Ele mantém todas essas opções em aberta. No caso específico, era isso que estava acontecendo. Em essência, no seu cerne, era uma função de aplicação da lei. O Departamento de Justiça, desde o governo Biden, oferecia uma recompensa de 25 milhões de dólares pela captura dele. Então, temos uma recompensa pela captura dele, mas não vamos cumpri-la. Essa é a diferença entre o presidente Trump e todo o resto. É fácil fazer um cartaz de procurado e dizer 50 milhões de dólares pela captura do Maduro, mas ninguém leva isso a sério porque você não vai fazer nada a respeito. O presidente Trump fez algo a respeito. A você. Ele fez algo a respeito. Nós fomos lá, pegamos ele foi preso e agora está em Nova York. Nenhum americano morreu, nenhum equipamento foi perdido. Tinha que ser feito e foi feito. E eu te garanto, as pessoas que ficaram na Venezuela agora, que estão no comando da polícia e de todo o resto,
Eu te garanto, provavelmente vão ser muito mais obedientes do que o Maduro era, por causa disso. Bem, o presidente Trump disse ao The New York Post que não haverá tropas na Venezuela enquanto Delcy Rodrigues, abre aspas, fizer o que queremos. Mas ela já está, no entanto, exigindo a libertação de Nicolás Maduro. Como você sabe, ela insiste que seu país nunca se torne uma colônia. O que exatamente o Rodrigues precisa fazer para manter os Estados Unidos? Tropas fora da Venezuela? Bem, esqueça a parte das tropas americanas. Esqueça essa parte das tropas. O que precisa acontecer para que qualquer coisa disso mude, para que nossas relações com a Venezuela mudem e toda a nossa abordagem em relação a isso mude, são as coisas sobre as quais já falei e destaquei. Você não pode inundar esse país com membros de gangues. Você não pode inundar esse país com drogas que vêm da Colômbia, passando pela Venezuela, com a cooperação de elementos das suas forças de segurança. Você não pode transformar a Venezuela no centro de operações para o Irã, para a Rússia, para o Hezbollah, para a China, para os agentes de inteligência cubanos que controlam aquele país. Isso não pode continuar. Essas coisas não podem continuar acontecendo. Você não pode continuar deixando as maiores reservas de petróleo do mundo sob o controle de adversários dos Estados Unidos, sem beneficiar o povo da Venezuela e sendo roubadas por um punhado de oligarcas ao redor do mundo, inclusive dentro da própria Venezuela, mas sem beneficiar o povo daquele país. Se sabe, nós vimos como nossos adversários ao redor do mundo estão explorando e extraindo recursos da África, de todos os outros continentes. Eles não vão fazer isso no hemisfério ocidental. Eles não vão. Isso não vai acontecer sob o governo do presidente Trump. Lê a nossa estratégia de segurança nacional. Ele está levando isso a sério e vai tomar uma atitude, e nós já estamos fazendo algo a respeito. Deixa eu te perguntar sobre o petróleo. O presidente diz que o IVA está dominando o petróleo. A questão, creio eu, é se o objetivo da operação era capturar Maduro e levá-lo à justiça, por que os Estados Unidos precisam assumir o controle da indústria petrolífera venezuelana? Bem, não precisamos. Primeiro, deixe-me voltar lá para cima. Não precisamos do petróleo da Venezuela. Temos petróleo em abundância nos Estados Unidos. O que não vamos permitir é que a indústria petrolífera na Venezuela seja controlada por adversários dos Estados Unidos. Você precisa entender por que a China precisa do petróleo deles. Por que a Rússia precisa do petróleo deles? Por que o Irã precisa do petróleo deles? Eles nem sequer estão neste continente. Este é o hemisfério ocidental. É aqui que moramos. E não vamos permitir que o hemisfério ocidental seja uma base de operações para adversários, concorrentes e rivais dos Estados Unidos. Empresas petrolíferas? Mas também. Queremos ver esse petróleo e os lucros provenientes dele. Peraí! Queremos ver os lucros do petróleo desse país beneficiando o povo da Venezuela. Porque 8 milhões de pessoas deixaram a Venezuela. 8 milhões, a maior migração em massa, provavelmente da história moderna, deixaram a Venezuela desde 2014. Porque toda a riqueza daquele país foi roubada. Para benefício de Maduro e seus comparsas no regime, mas não para o benefício do povo da Venezuela. Você tem ideia de como 8 milhões de imigrantes se estabilizam? Esse é o maior medo que o Brasil tem, que a Colômbia tem, que todos esses países da região têm sobre o que está acontecendo na Venezuela. E nosso envolvimento é porque eles têm medo de outro evento de migração em massa. É isso que eles temem. E isso é algo profundamente desestabilizador. Isso não vai continuar acontecendo. Eles não vão vir de fora do nosso hemisfério, desestabilizar a nossa região, no nosso próprio quintal, e a gente ter que pagar o preço por isso. Não sob o comando do presidente Trump. Vamos falar de uma visão mais ampla aqui. Mudança de regime, historicamente falando, não deu muito certo para os Estados Unidos, no Iraque, na Líbia, para citar alguns exemplos. Você pode garantir aos americanos, ao povo dos Estados Unidos, que desta vez será diferente? Bem, é o seguinte, veja o que acontecer. A gente criou essa fobia e esse tipo de coisa. Tipo, em primeiro lugar, a maioria dos especialistas que aparecem na televisão, eu assisto esses especialistas e parece um show de palhaços. Essas são pessoas que focaram a carreira inteira no Oriente Médio ou em alguma outra parte do mundo. Porque era lá que toda a ação acontecia. Muito poucos deles sabem alguma coisa sobre a Venezuela ou o hemisfério ocidental. A Venezuela não se parece em nada com a Líbia. Não se parece em nada com o Iraque. Não se parece em nada com a Filisca. Não se parece em nada com o Oriente Médio, exceto pelos agentes iranianos que estão tramando contra os Estados Unidos. Ok? São países ocidentais com longas tradições entre seus povos, em nível cultural e interpessoal, e com laços com os Estados Unidos. Ou não existe nada parecido. Então acho que as pessoas precisam parar de comparar coisas tão diferentes aqui. Comparar as maçãs do Oriente Médio com as laranjas do hemisfério ocidental. Mas você... Número 2. Isso é sobre interesse nacional dos Estados Unidos. E do que tenho certeza é que estamos em um lugar mais seguro e melhor, porque estamos levando isso a sério. A alternativa teria sido deixar Maduro lá como um traficante de drogas indiciado, presidente legítimo, comandando o país. Um convite aberto para todos os nossos adversários fazerem o que quiserem com os Estados Unidos a partir da Venezuela.
Isso não ia continuar. A alternativa teria sido permitir que um traficante de drogas continuasse usando o território nacional e elementos do poder do Estado para fortalecer as organizações de tráfico de drogas. Lê a acusação. Esse cara usou os mecanismos do aparato de segurança deles não para prender traficante de drogas, mas para cooperar e facilitar o tráfico de drogas, com o objetivo de levá-las para os Estados Unidos. Isso vai parar. E, no entanto, o senhor. Secretário, há um mês, o presidente Trump concedeu indulto ao ex-presidente de Honduras, que estava começando a cumprir uma pena de 45 anos por tráfico de mais de 500 toneladas de cocaína. Isso não contradiz o objetivo declarado do governo, como você acabou de dizer, de combater esses narcoterroristas? Primeiro, o ex-presidente de Honduras. Então, não é alguém que estava no poder ou tinha qualquer influência na política de Honduras atualmente. Segundo, eu não cuido do processo de indulto. Não sou contra nem a favor. Eu simplesmente não analisei o processo. Então, não posso te falar sobre as dinâmicas que levaram o presidente a tomar a decisão que ele tomou. Acho que ele falou sobre isso ontem na coletiva de imprensa. Ele analisou o processo. Ele avaliou os argumentos apresentados e sentiu que o ex-presidente de Honduras foi tratado de forma muito injusta pela administração anterior, então tomou a decisão que tomou. Mas eu acho que a resposta, concordando ou não com essa decisão, é que as pessoas podem discordar. Quero dizer, tem gente por aí que ganha a vida discordando de tudo que o presidente Trump faz. Mas isso não significa que você deve deixar o Maduro no poder. Isso não significa que você não deva ir atrás do Maduro. Essa não é a resposta. Eu vejo pessoas dizendo isso. É tipo, como é que você pode ir atrás do Maduro se você não fez isso? Isso é absurdo. A resposta para isso, concordando ou não é simplesmente deixar como tá. Alguém que foi indiciado, que ainda nem enfrentou a justiça americana, mas agora vai enfrentar. E você está absolutamente certo. Eu estava me referindo, obviamente, ao ex-presidente. A chefe de gabinete da Casa Branca, Suzy Wiles, disse à Vanity Fair que um ataque ao território continental da Venezuela exigiria a aprovação do Congresso. Por que isso não aconteceu? E isso vai acontecer em alguma ação futura que o governo planeja tomar na Venezuela ou em outro lugar? Essa não foi uma ação que exigia a aprovação do Congresso. Na verdade, não poderia exigir a aprovação do Congresso porque isso não foi uma invasão. Isso não é uma operação militar prolongada. Foi uma operação muito precisa que envolveu apenas algumas horas de ação. Também foi uma operação muito delicada. Foi uma operação que exigiu que todas essas condições estivessem alinhadas no momento certo, no lugar certo. Não dava para correr o risco de vazamentos. Não podíamos correr o risco de nada que colocasse a missão em perigo e acabasse matando pessoas ou comprometendo a missão. E a questão da opcionalidade. A gente nem sabia se a missão realmente iria acontecer. Como avisar sobre algo incerto? Para acontecer, as condições climáticas precisavam ser favoráveis. Ele precisava estar no lugar e horas certos. Precisávamos ter as forças preparadas para agir. Havia muitos fatores imóveis. Era uma operação baseada em gatilhos. Você não pode avisar sobre isso. Primeiro, porque nem sabe se essas condições vão realmente se alinhar. E segundo, você não pode correr o risco de ser divulgado. Mas isso não era um ataque à Venezuela. Era uma ação policial para capturar um traficante de drogas já indiciado. E claro, precisávamos do apoio do Departamento de Guerra, porque eles têm mísseis antiaéreos que poderiam derrubar aqueles helicópteros. Tivemos que neutralizar os radares. Tivemos que neutralizar esses elementos antiaéreos. Na entrada e na saída, e foi a isso que a operação se limitou. Mas vocês vão buscar a aprovação do Congresso para qualquer ação futura na Venezuela ou na região? Bem, vamos buscar a aprovação do Congresso para ações que exijam a aprovação do Congresso. Mas, caso contrário, receberão notificação do Congresso. E esta não é uma operação que requer aprovação do Congresso. Na verdade, esta é uma operação semelhante à que praticamente todos os presidentes dos últimos 40 anos realizaram. A diferença é que, quando se trata de Donald Trump, sabe, todos esses democratas enlouquecem. O governo cubano é o próximo alvo da administração Trump, senhor. Secretário? Muito rapidamente. Bem, o governo cubano é um grande problema. O governo cubano é um grande problema, primeiro. De tudo, das pessoas em Cuba, mas eu acho que as pessoas não percebem totalmente. Acho que eles estão com muitos problemas, seu. Não vou falar com você agora sobre quais serão nossos próximos passos e nossas políticas a esse respeito, mas acho que não é nenhum mistério que não somos grandes fãs do regime cubano, que, aliás, são os que estavam sustentando Maduro. Toda a força de segurança interna dele, todo o aparato de segurança interna, é totalmente controlado por cubanos. Uma das histórias não contadas aqui é como, na essência, você fala sobre colonização, porque acho que você disse que a Dulce Rodrigues mencionou isso. Os que meio que colonizaram, pelo menos dentro do regime, são os cubanos. Foram os cubanos que guardaram Maduro. Ele não estava sob a proteção de guarda-costas venezuelanos. Ele tinha guarda-costas cubanos. Em termos de inteligência interna, quem espiona quem lá dentro para garantir que não haja traidores? Todos eles são cubanos. Tudo bem.
Secretário de Estado Marco Rubio, obrigado por se juntar a nós após 48 horas incrivelmente agitadas. Agradeço muito. Los. Agradecemos por assistir. E lembre-se, fique por dentro das últimas notícias e principais histórias no aplicativo da NBC News ou assista ao vivo no nosso canal do YouTube.